E você pode perceber que esse discurso de mercado, é sempre o tal do trickle-down economics, que é o seguinte: não, olha só, você está indo contra a desigualdade? Não vamos ser contra a desigualdade. Vamos ser contra a pobreza. Deixa o bilionário, não mexe com o bilionário. Vamos fazer subir a maré, que aí sobe para todo mundo. O mais pobre fica mais rico e deixa o mais rico ainda muito rico. Aí você chega para ele e fala assim: então beleza, põe no papel. Põe no papel e faz a conta seguinte. É fácil, o mundo tem 8 bilhões de habitantes. Você pega as pessoas mais pobres do mundo, põe quanto você acha que elas tinham que ter de renda para poder ter uma vida digna. Multiplica pela quantidade de pessoas, compara com o que a gente tem hoje de geração de riqueza e vê se a gente tem capacidade de gerar essa riqueza. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos reagir à entrevista de Eduardo Moreira e André Roncaglia no Flow Podcast, onde eles defendem o fim dos bilionários. Segundo eles, os bilionários seriam responsáveis pela pobreza dos mais pobres. Ora, pela lógica deles, um americano médio, afrodescendente, que trabalha duro na construção civil e tem uma Dodge Ram seria responsável pela pobreza da Somália. E eu aqui achando que eram as guerras e as políticas anticapitalistas que tinham empobrecido aquele país. É claro que, convenientemente, eles só defendem o fim dos bilionários que são mais ricos que eles. Afinal, eles próprios são ricos brancos e privilegiados. Mas isso não é um problema, segundo eles. O problema são sempre os que são mais ricos. É a mesma hipocrisia da Anitta, que é podre de rica e vive pedindo o fim dos bilionários, mas só dos mais ricos que ela. Como vocês viram, Eduardo Moreira comenta que o mundo tem 8 bilhões de pessoas e, como bons anticapitalistas, eles afirmam que não dá para melhorar a vida dos pobres apenas aumentando a produtividade. Afinal, isso nunca aconteceu, certo? A Inglaterra não criou a propriedade privada, que permitiu o acúmulo de capital, que, por sua vez, possibilitou a Revolução Industrial, primeiro na Inglaterra, depois no restante da Europa e mais tarde nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Isso melhorou a qualidade de vida dos mais pobres nesses países, a ponto de que, mesmo com a desigualdade social, eles conseguem ter uma boa qualidade de vida. Mas, claro, segundo esse sujeito que nunca leu um livro de história na vida, isso nunca aconteceu e não dá para saber se aumentar a produtividade melhora a vida do cidadão pobre. Bem, vamos responder de verdade a pergunta. É possível melhorar a produtividade para tirar os mais pobres da extrema pobreza? Mas para isso, primeiro, precisamos saber onde vivem os mais pobres do mundo. Ora, se o capitalismo causa desigualdade, a maioria dos pobres do mundo deveria estar nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia ou na Europa, certo? Afinal, esses foram os países onde o liberalismo realmente existiu. Mas a resposta é não. A maioria dos pobres do mundo vive na Ásia e na África. Um relatório da ONU publicado pela Al Jazeera mostra que 83,2% dos mais pobres do mundo vivem na África subsaariana e no sul da Ásia. Aí eu te pergunto, qual sistema econômico predominou nesses países? Vamos começar com a Índia, já que lá mais de 230 milhões de pessoas vivem na extrema pobreza. Ora, como nós bem sabemos, o capitalismo é culpado por todas as desavenças do mundo, então foi ele que causou a pobreza na Índia, certo? Vamos descobrir. Bipin Chandra, em India's Struggle for Independence, 1989, mostra que a economia indiana, sob domínio britânico, não era capitalista, mas mercantilista e colonial, voltada apenas para a exploração. Após a independência, conforme Jagdish Bhagwati e Arvind Panagarha, em India, The Emerging Giants, 2013, a Índia rejeitou o capitalismo liberal e adotou o socialismo fabiano. Gurcharan Das, em India Unbound 2002, explica que entre 1950 e 1991, a Índia viveu sob licença Raj, um sistema socialista burocrático. Só após 1991, segundo Montek Singh Ahluwalia, em Economic Reforms in India since 1991, as reformas de mercado começaram. Ou seja, a Índia nunca foi plenamente capitalista liberal. Agora, vamos para a África para ver se foi o sistema capitalista que causou toda a pobreza lá. Patrick Manning, em Africans in the World, 1998,
mostra que as potências coloniais não implantaram capitalismo liberal, mas sim um sistema mercantilista de exploração. Depois da independência, segundo Basil Davidson, em The Black Man's Burden, 1992, muitos países africanos adotaram o socialismo marxista-leninista ou socialismo africano. Jeffrey Herberts, em States Empowering Africa 2000, detalha que países como Moçambique, Angola e Etiópia adotaram explicitamente o marxismo-leninista. E por fim, Paul Chiambeze-Leza, em A Modern Economic History of Africa 1993, é categórico: o capitalismo liberal nunca foi estabelecido na maior parte da África. Ou seja, como culpar o capitalismo pela pobreza africana se o capitalismo nunca existiu lá? Agora que já descobrimos onde vivem os mais pobres e que não foi o capitalismo que os deixou miseráveis, mas sim a falta dele, vamos responder a pergunta que beira a canalice do Eduardo Moreira: é possível melhorar a vida dos mais pobres apenas aumentando a produtividade? Mas para isso, primeiro precisamos comparar a vida de um americano pobre com a de um pobre que mora no Sudão do Sul. Um americano, por mais pobre e negro que seja, terá dinheiro para comprar um carro bom, uma casa boa e acesso a bens de consumo como geladeiras, celulares e videogames, entre outros. Já um sudanês pobre nunca conseguirá comprar um carro, na verdade nunca terá sequer uma moto para andar. As casas que eles conseguem ter são horríveis e, por fim, nunca terão acesso a bens de consumo como geladeiras, celulares e videogames, entre outros. Para se ter uma ideia de como a vida do pobre no Sudão do Sul é ruim, em 2024 a renda média anual desse país foi de apenas $455 anuais, segundo a Sono, com dados do FMI. E tem um fato que vale a pena ser mencionado. Segundo o PNUMA, 83% dos pobres do mundo vivem em áreas rurais e praticam agricultura de subsistência com enxadas e foices. Essa informação é muito importante porque antes da Revolução Industrial proporcionada pelo capitalismo, mais de 80% da população mundial vivia no campo e praticava agricultura de subsistência. Isso era exatamente o que acontecia nos Estados Unidos 300 anos atrás. Lá em 1700, a renda per capita era de cerca de $1.000 anuais, e a maior parte das pessoas praticava agricultura de subsistência. Mas, graças a uma boa dose de capitalismo, com capital produtivo sendo acumulado por séculos, em 2017, a renda média do americano passou de mais de $60 mil anuais. Aí você me pergunta: Ramsés, como é que um cidadão do Sudão do Sul está quase 300 anos atrás do americano? E a resposta está no capital acumulado, que proporciona a produtividade do americano. Para você entender isso melhor, basta saber que um único trabalhador americano produz mais que 1.000 trabalhadores sudaneses. Isso porque o trabalhador americano usa um trator de $200 mil que faz o trabalho de 1.000 sudaneses com enxadas. Esse é o efeito do acúmulo de capital produtivo. Ele aumenta a produtividade, eleva a renda e melhora a vida das pessoas. Assim, mesmo que haja desigualdade social nos Estados Unidos, um pobre consegue ter uma boa qualidade de vida, graças ao aumento da produtividade. Dessa forma, se o Sudão do Sul desenvolvesse um bom capitalismo liberal, eles também acumulariam capital ou receberiam de países que já o têm e assim melhorariam a produtividade dos trabalhadores que teriam uma qualidade de vida melhor, como os pobres americanos. Agora vamos entender como os bilionários são fundamentais para melhorarmos a produtividade dos trabalhadores e suas vidas. Mas antes, vamos ver mais um trecho desses gênios falando abobrinhas. Então, se prepare para ouvir mais abobrinhas. Existe uma ideia de que bilionários são um problema para a humanidade. Dá para um cara ser bilionário e produtivo ao mesmo tempo? Vamos lá, ele tem uma empresa, ele tem várias iniciativas, não sei o que produzem, que não é dinheiro parado, e ele é bilionário. Existe algum? Ou é sempre essa grana que acontece de um jeito meio escroto e o cara vai ficando cada vez mais rico? Vamos colocar da seguinte maneira: existir bilionário já é o fruto de um processo de acumulação descontrolada de riqueza.
Vocês acabaram de ouvir essas bobagens de que bilionários não deveriam existir. As pessoas ficam repetindo esse mantra sem pensar nas consequências de haver bilionários. Então, vamos usar um pouco da imaginação para saber se bilionários deveriam ou não existir. Vamos voltar ao exemplo do produtor americano que é mais produtivo que 1.000 trabalhadores do Sudão do Sul. Para que esse trabalhador americano seja produtivo, ele precisa de um trator de $200 mil que é fabricado por empresas bilionárias, como a John Deere. A John Deere, fundada em 1837, fabricava apenas pequenas ferramentas agrícolas, como enxadas, pás, entre outras. Graças ao acúmulo de capital produtivo, incluindo o capital herdado, quase 200 anos depois, a John Deere consegue produzir um trator extremamente sofisticado que possibilita a grande produtividade da agricultura americana. Se não ficou claro, vamos a um exemplo no Brasil. Pensa no seu Zé, um carreteiro. Ele só consegue comprar uma carreta graças ao capital acumulado nos bancos e nas empresas bilionárias que produzem um caminhão, como a Volvo. Vamos imaginar que o seu Zé transporte cerca de 30 toneladas por viagem e tem uma renda de uns R$15 mil mensais. Agora, se não houvesse bilionários, não haveria bancos para o seu Zé financiar a sua carreta e, principalmente, não haveria carreta para comprar. Dessa forma, o seu Zé teria que transportar da maneira que era feito 300 anos atrás, ou seja, com uma tropa de mulas. É claro que com isso ele só conseguiria transportar 1 tonelada por viagem ao invés de 30. E assim, a renda dele seria de menos de R$1.000 por mês. Ou seja, quem defende o fim dos bilionários está defendendo na prática que você viva pior porque você será menos produtivo. São os bilionários que produzem tratores, caminhões, aviões, navios, computadores, celulares e toda a infraestrutura que torna o mundo moderno possível. Sem bilionários e sem acúmulo de capital, a humanidade ainda estaria presa na miséria da subsistência, como era 300 anos atrás e como ainda é nos países que não abraçaram o capitalismo e não acumularam capital, como o Sudão do Sul. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Muito obrigado por terem assistido, deixem o like e se inscrevam no canal.